Graça e paz, irmãos, como é que vocês estão? Que o Senhor Jesus esteja abençoando grandemente sua vida e a sua família, para o louvor e a glória de Deus. Quero compartilhar um texto da palavra de Deus com você, que se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 16, e um versículo muito conhecido nosso, que é o 33, que nos diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Que Deus aplique a sua palavra poderosa em nossos corações, no nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome. Pai, usa-me no poder do teu Espírito para falar ao teu povo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, dentro deste versículo, o Senhor tem falado algo ao meu coração nesse dia de hoje para compartilhar com você. Quando Jesus declara aos seus discípulos, depois que ele diz: Tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tenha bom ânimo. Essa é a palavra do Senhor para mim e para a sua vida hoje. Como está o seu ânimo hoje, diante dos acontecimentos? Como que você acordou hoje? Como você está? Talvez hoje você tenha acordado e tenha dito: Senhor, eu estou desanimado, fala comigo. E Deus me trouxe aqui para falar com você, para dizer para você: meu irmão, minha irmã, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, como o episódio em que alguns amigos, para trazer o seu amigo que vivia enfermo em cima de uma cama, estivesse na presença de Jesus diante da multidão, eles então, com todo o esforço, descobrem o telhado e colocam aquele enfermo diante de Jesus para que ele fosse curado. E antes de curá-lo, Jesus lá em Lucas, no capítulo 9, em Mateus, capítulo 9, verso 2, ele diz: Tenha bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Aquele homem foi curado e foi salvo, foi liberto naquele mesmo dia. Amados, diante do que você tem passado, te esforça, o Senhor é contigo. Mas não fica de braço cruzado, não fica prostrado. Se esforça. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, como lá em Mateus capítulo 14, verso 27, depois do episódio da primeira multiplicação dos pães e peixes, Jesus está no monte orando e os discípulos navegando. E eles estão diante das ondas batendo contra o barco, o vento era contrário, e Jesus, com o propósito de se aproximar deles, anda por sobre as águas. Eles veem aquela cena, começam a gritar achando que era um fantasma, mas porque eles estavam apavorados diante daquela situação. E quando Jesus diz: tem bom ânimo, sou eu, não temais, Pedro então disse: és tu, Senhor, então que eu ande também com o Senhor sobre as águas. Aquela ousadia de Pedro e aqueles passos que ele deu sobre as águas, embora depois, olhando para os lados e vendo o mar bravio e toda aquela situação, ele teve medo e começou a afundar. Mas aquele momento de coragem, de bravura, sabe, aquele momento de fé, aqueles poucos passos que Pedro andou sobre as águas, assim o Senhor espera que eu e você tenhamos também, diante das adversidades, que haja em nós essa coragem
de enfrentar, sabendo se o Senhor está conosco, então vamos enfrentar. E Jesus então, depois que coloca Pedro no barco, diz: por que você duvidou? Em outras palavras: Pedro, eu não estou aqui com você, você não está me vendo que sou eu. Jesus está com você. Para que temer? Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo também, como está descrito lá em Marcos 10, versos 49 e 50. Quando o cego Bartimeu, à entrada de Jericó, soube que Jesus o Nazareno passava, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mesmo sendo repreendido diante daquelas pessoas passando, ele começou a gritar ainda mais alto. Talvez fosse outro ali naquela situação, tivesse se calado, mas não. Bartimeu gritou cada vez mais, e o Senhor então para aquela multidão e diz: ei, vai buscá-lo. E quando aquela pessoa, que não sabemos quem é, mas alguém que tinha um coração diferenciado, vai até ele e diz: ei, tem bom ânimo, o mestre te chama. Bartimeu então levanta daquela situação de mendicância, lança de si a sua capa, porque Bartimeu não queria ser apenas curado da sua cegueira visual. Bartimeu queria sair daquela condição, sabe, de pedinte, de mendicância. Então ele lança de si a capa. Talvez falte em nós, não talvez o grito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas reconhecer os pecados e lançar de cada um de nós a capa, para verdadeiramente podermos ouvir o Senhor Jesus, como disse a Bartimeu: o que você quer que eu te faça? E Bartimeu foi curado, foi liberto e tornou-se um seguidor de Jesus naquele mesmo dia. O que é que te falta para você entender que é preciso ter bom ânimo? E eu finalizo trazendo o versículo que é o versículo chave desta mensagem, João 16:33. Quando Jesus diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Antes de mais nada, que a paz de Cristo, que excede o entendimento, invada e faça morada no teu coração para a glória de Deus. Ele não nos isentou das adversidades. No mundo tereis aflições, e nós temos que suportar como homens e mulheres de Deus. Mas de que forma? Jesus diz: eu venci o mundo. Mas ele diz para mim e para você: tem de bom ânimo. Ele venceu, e você e eu também venceremos, tendo bom ânimo, crendo, confiando, perseverando, não olhando para as adversidades, para os problemas, mas Hebreus 12:2, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, tenha bom ânimo, que Ele nos abençoe. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos por esta palavra, que ela encontre morada em nossos corações. Repreende de nós toda a incredulidade, repreende de nós, Senhor meu Deus, todo pensamento de desistência, todo pensamento, Senhor, contrário a uma vida de gratidão, a uma vida de fé, de perseverança na Tua presença. Retira de nós, Senhor, todo sentimento, ó Pai, de inércia. Tira o desânimo de dentro de nós e renova o nosso ânimo, para que possamos olhar para adversidades e entender, como diz a Tua palavra, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Abre a nossa visão espiritual para compreendermos que é tempo de confiarmos no Senhor, é tempo de perseverarmos no Senhor, porque o Senhor é conosco. Anima o Teu povo com esta palavra, Senhor, a partir do meu coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.